Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 7.8, exercício número 1. Vamos ao enunciado. Explique por que cada uma das seguintes integrais é imprópria. Temos aí 4 integrais. Primeiramente falando sobre integral imprópria. Integral imprópria é uma integral definida de um a até b de uma função de x dx, em que temos os seguintes casos. A gente tem aí um intervalo infinito, tá? Que é considerado integral imprópria do tipo 1. Ou seja, o que seria um intervalo infinito? O intervalo que a gente tem aqui para a função f de x dx, se for uma integral definida normal, a gente tem que é um intervalo fechado em A, fechado em B. Se a gente tem um intervalo infinito, esse intervalo se torna, podendo ser fechado em A, aberto em mais infinito. Aí podemos ter aberto em menos infinito, fechado em B. Ou ainda podemos ter aberto em menos infinito, aberto em mais infinito. Quando tivermos esses intervalos, temos uma integral aí de intervalo infinito, ou seja, integral imprópria do tipo 1. O segundo caso é quando temos aí que a função f de x tem uma descontinuidade infinita no intervalo aí fechado a b. Ou seja, o que significa uma descontinuidade em f? Significa que f não está definida para um dos extremos ou em algum ponto no meio desse intervalo. E aí a gente pode colocar da seguinte maneira: a função está definida no intervalo aí no extremo inferior a, mas ela não está definida para o extremo superior. Aí podemos ter que ela não está definida aí para o extremo inferior, mas está definida para o extremo superior. E ainda podemos ter o caso que a gente tem aí fechada no limite aí inferior e fechada em B. Só que no meio da função, no meio do intervalo, existe um ponto C em que ela está aberta. Então, é AC, intersecção com C e fechado em B, tá? Então, a gente tem uma descontinuidade no meio do intervalo. Então, essas condições são o que define a integral imprópria. Esse tipo aqui é chamada integral imprópria do tipo 2. Agora vamos avaliar aí cada integral dada. Para a letra A, vamos avaliar primeiro aqui os limites, ó, limites constantes de 1 a 2, certo? Então eu tenho que avaliar a função de x. Então para a letra A, ó, função de x é igual a x dividido por x menos 1, certo? Então, temos uma função racional e ela tem uma restrição, né, em seu domínio, ou seja, isso aqui tem que ser diferente de zero. X menos 1 diferente de zero, x tem que ser diferente de 1. Então, descontínua em x igual a 1. Então, para a função aí da letra A, a gente tem que o intervalo é aberto em 1, tá? Não está definida a função para x igual a 1, então eu tenho uma descontinuidade infinita. E em 2 eu tenho aí fechado, tá? Definida a função para x igual a 2. Portanto, temos aí para a letra A uma integral imprópria do tipo 2, tá? Na letra B, avaliando aí os limites, ó, de 0 a 1. Em 0 a função está definida, né?
Se colocar o zero aqui no x, fica 1 sobre 1. E está aberta no infinito. Então, para a letra B, a gente tem aí um intervalo do tipo 0, fechado em 0, aberto em mais infinito, tá? Que seria um intervalo desse tipo aqui. Ou seja, temos aqui uma integral imprópria do tipo 1, que é com um intervalo infinito. Na letra C, tá? Avaliando aí um intervalo, ó, de menos infinito a mais infinito. Para a letra C, a gente tem um intervalo aberto em menos infinito, aí aberto em mais infinito, que seria um intervalo desse tipo aqui. Ou seja, temos uma integral imprópria do tipo 1, também na letra C. Na letra D, temos aí limites constantes, ó, de 0 a π sobre 4. Então, temos que avaliar a função de x. Tá? Avaliando aí a função f de x, que é igual a cotangente de x, temos aí, para avaliar a cotangente de x, podemos reescrever ela. Quem é a cotangente de x? É o cosseno de x dividido pelo seno de x. Ou seja, agora fica mais fácil avaliar a restrição, né? Que restrição a gente tem? Não podemos dividir por zero, então seno de x tem que ser diferente de zero. Então, temos aí seno de x diferente de zero, ou seja, x tem que ser diferente do arcseno de zero, tá? Ou seja, x tem que ser diferente. Qual é o arcseno, qual o ângulo cujo seno dá zero? Tem que ser diferente de zero, ou x tem que ser diferente de π, considerando um intervalo de 0 a 2π, tá? Qualquer múltiplo desses valores, ou seja, a cada rotação de 2π, a gente vai ter aí que o seno dá zero, ou seja, seno de 2π, aí seno de 3π, seno de 4π, seno de 5π, e assim sucessivamente. Só que para o nosso intervalo vai até π sobre 4 só. Então, a gente está avaliando só o x diferente de zero, que é o limite aí inferior. Então, a gente sabe que para a letra D, a gente tem aí um limite aberto em zero, porque a função não está definida para x igual a zero. A gente tem uma descontinuidade e fechado em π sobre 4. Ou seja, a gente tem um limite desse tipo, tá? Que seria aí uma integral imprópria do tipo 2 na letra D. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!